Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao canal do professor Douglas Scarpe. Você está no canal certo e no momento certo, onde aqui eu tenho como objetivo, missão e propósito fazer você crescer no conhecimento das escrituras através de cada vídeo postado aqui. Fiquei um tempo fora das redes sociais, mais especificamente aqui do YouTube, por muitas atividades que eu estou envolvido. Entrei em um programa de mestrado agora, estou terminando minha licenciatura em filosofia e uma pós-graduação em docência do ensino superior. Então eu estou atarefado demais, mas encontrei um tempinho entre as atividades para poder compartilhar uma mensagem de Deus para o seu coração. E eu quero falar hoje sobre a parábola do pai pródigo. Talvez você fique a se questionar, mas Douglas, nunca ouvi essa parábola do pai pródigo. Sim, essa parábola ela encontra em Lucas capítulo 15, que provavelmente você a conhece como a parábola do filho pródigo. Mas nós vamos destrinchar essa parábola e conhecer mais a proposta de Lucas ao narrar essa história contada por Jesus. Bom, o autor do evangelho foi de fato Lucas. E quem foi Lucas? Lucas, ele é conhecido nas narrativas do Novo Testamento, mais especificamente na carta de Paulo aos Colossenses, capítulo de número 4, verso 14, como o médico amado. Então nós temos essa informação que Lucas, ele foi um médico e muito amado por Paulo, porque provavelmente acompanhou Paulo em muitas de suas missões. Bom, ele escreve especificamente a um homem chamado Teófilo. Teófilo. Quem é esse homem? Bom, é bem obscuro esse Teófilo. Nós não sabemos. Muitos têm empreendido intelecto e força para tentar compreender. Uns acreditam que era um oficial romano, outros acreditam que era um empresário que facilitou as cópias do evangelho escrito por Lucas para que a mensagem do reino de Deus possa progredir. Então são muitas e muitas especulações, mas o nome Teófilo é muito lindo porque ele significa amigo de Deus. Então Lucas, ele foi um evangelista e ele escreveu a sua narrativa voltado para aqueles que eram marginalizados, sim, aqueles que viviam à margem. Lucas faz questão de pontuar o trabalho, a atividade, a importância das mulheres que nesse tempo em que Jesus ele está ativo em seu ministério, uma palavra de uma mulher não valia muito. Então as mulheres eram descredibilizadas e Lucas faz questão de trazer o valor das mulheres. Então Lucas, além de dar luz, voz às mulheres, Lucas também ele escreve aos pobres, aos doentes, aqueles que eram samaritanos, que eram considerados indignos também, e os pecadores, os gentios. Tem um texto em Lucas que ele fala o seguinte: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Olha que coisa magnífica, mostrando a missão principal de Jesus, que era salvar, buscar aqueles que de fato necessitavam o que estavam perdidos. Vários temas nós podemos encontrar neste evangelho. Lucas faz questão de pontuar a respeito do reino de Deus. Ele fala sobre o Espírito Santo e é interessante porque ele demonstra na sua escrita o Espírito Santo invadindo a vida dessas mulheres que eram consideradas mulheres sem um papel primordial na sociedade, mas ele mostra como o Espírito Santo as ama e o Espírito Santo investiu nessas mulheres, Isabel, Maria e tantas outras mulheres no contexto do Evangelho de Lucas. Ele faz questão de pontuar a misericórdia de Deus também na sua narrativa e Lucas ele organiza aproximadamente 40 parábolas. Esse evangelho é um dos evangelhos que obtém mais parábolas no Novo Testamento. E por que Lucas ele conta essa parábola do pai pródigo ou dos 2 filhos perdidos, um que saiu de casa e um que
se perdeu dentro de casa, que encontra-se em Lucas capítulo 15, verso de número 11 até o verso de número 32. Por que Lucas faz questão de narrar, de deixar ali? Porque ele observa que em certo período da vida e do ministério de Jesus, Jesus tinha uma pedra no sapato. E qual era essa pedra no sapato de Jesus? Eram os religiosos. Então Jesus estava comendo com publicanos e pecadores em uma mesa. Essa pedra no sapato, os religiosos estavam criticando. Eles eram fariseus, mestres da lei, estavam criticando essa ação de Jesus em comer com aqueles marginalizados, com aqueles indignos. Mas esse de fato foi o ministério de Jesus, buscar e salvar os indignos, os marginalizados, aqueles que não tinham condição de se salvar por si mesmo. E Jesus fazia questão de estar com eles, porque nesse período de Jesus, se assentar à mesa junto a alguém significava ter comunhão com esse alguém, significava compartilhar dos sentimentos, da sua missão, do seu propósito, da sua vida com este alguém. E Jesus estava ali compartilhando com o povo. Mas é interessante por quê? Porque talvez eles pensavam, para proteger o próprio Jesus, pensavam que Jesus não deveria estar ali, porque Jesus poderia se contaminar com a prática dos irreligiosos, sim, se contaminar com a prática deles, porque eles eram pecadores. Mas mal eles sabiam de que Jesus de fato possuía a verdadeira santidade. E a verdadeira santidade, ela não é contagiada ou contaminada com o exterior. Pelo contrário, é ela quem contagia e transforma aqueles que estão ao seu redor. Então Jesus, ele sabia e tinha uma convicção muito grande da vida que ele levava, da intimidade que ele tinha com o Pai, que ele não tinha medo de se expor diante das pessoas, porque ele sabia que era a santidade dentro dele que tinha condição e poder, tinha muito poder para transformar a vida daqueles que estavam ao seu redor. Então Jesus, ele começa a contar 3 histórias em um tempo só. Então ele vai falando sobre um homem que na verdade, ali é uma possibilidade, né. Se um homem, ele possuir 100 ovelhas e houver uma possibilidade de que ele venha a perder uma dessas 100, você acha que ele não deixa as 99 no aprisco e vai buscar essa que estava perdida ou que está perdida, e quando acha, ele reúne os seus amigos e vizinhos e faz o quê? Um grande banquete ou uma grande festa. Então a primeira parábola, que é a parábola da ovelha, a história da ovelha perdida, Jesus, ele tem como objetivo mostrar que quando algo é perdido, se for encontrado, é motivo de festejar. Depois ele vai falar também nesse mesmo contexto a respeito de uma mulher, uma mulher que tinha a possibilidade de uma mulher que tinha 10 dracmas. E se essa mulher tendo 10 dracmas ou 10 moedas vier a perder uma, você acha que ela vai ficar: "Ah, tô nem aí, perdi. Ah, depois eu compro outra". Não, aquilo é valiosíssimo para aquela mulher. Ela vai acender a luz, ela vai varrer a casa, ela vai buscar diligentemente até encontrar esta moeda perdida. E quando ela encontra, o que que ela faz? Ela também faz um grande banquete, uma grande festa e vai festejar juntamente com suas amigas e vizinhas. Então, a moral dessas parábolas é: quando há perca e uma possível ou um possível encontro daquilo que se foi perdido, é motivo de festejar. Aí Jesus, ele entra na parábola desses 2 perdidos, tá. Um que saiu de casa, o filho mais novo, pede ao pai que ele possa dividir a sua herança, ele pega a sua parte, vai embora, viver dissolutamente. Depois ele traça um plano, volta para a casa do pai e ele se encontra novamente na casa do pai e por isso o pai, ele festeja.
Em contrapartida, o filho mais velho que ficou na casa estava pelo lado de fora e não queria festejar pelo retorno do seu irmão mais novo. E o pai vai de encontro a ele e conversa com ele e a história termina. Sabemos que Jesus ele não conclui essa história dizendo que o filho mais velho entrou ou não entrou. Por quê? Porque as parábolas de Jesus tinha esse motivo, essa didática, tinha essa pedagogia de fazer com que a pessoa entrasse ou se colocasse na história e, por meio dessa história, ela pudesse decidir. Então, essa parábola é uma parábola importantíssima e traz para nós muitas e muitas lições. E uma dessas lições que podemos observar que quem é o verdadeiro pródigo não é o filho mais novo que pediu parte da sua herança e gastou tudo. A palavra pródigo significa o esbanjador, o gastador, aquele que dá tudo o que tem. Na verdade, quem deu tudo o que tinha foi o próprio Deus. Ele é o pródigo, o pai é o pródigo nessa história. E isso eu aprendi com o reverendo escritor, pastor, falecido hoje, mas que deixou muitas boas obras, Timothy Keller. Eu indico a você, se você quer conhecer mais essa parábola, leia o livro O Deus Pródigo de Tim Keller. Esse livro vai, ó, abrir a sua mente para você compreender qual é a verdadeira moral desta parábola contada por Jesus. Então ele diz que o verdadeiro pródigo é o pai. Ele entregou tudo que ele tinha, ele entregou seu próprio filho para resgatar os seus filhos. Ele entregou aquilo que ele tinha de melhor, ou seja, ele esbanjou, ele gastou tudo o que tinha para nos resgatar. É interessante porque essa parábola nos mostra sempre que quem está em ação, em atividade e quem de fato gera graça é o próprio pai. O filho mais novo, ele pede parte da sua herança porque ele decreta a morte do seu pai para ele mesmo, decretando a morte do seu pai, porque herança só é repartida quando há morte. Então ele decreta a morte do seu pai. E ele vai vivendo na casa, mesmo querendo a morte do pai, ele vai vivendo ali, só que chega um tempo que não dá mais para habitar no mesmo teto em que as pessoas que eu mais amava, ou que eu fazia questão de estar do lado, para mim se tornaram pessoas mortas. E ele pega as suas coisas e vai embora. Ele passa por muitas necessidades e dificuldades e certa vez ele estava cuidando de porcos, de fato ou literalmente ele estava no fundo do poço, cuidando de porcos e ele pensou: "Poxa, na casa do meu pai tem muitos trabalhadores comendo com fartura e eu aqui desejando comer aquilo que cai do lado da boca dos porcos. Já sei, vou traçar um plano. Vou me levantar, voltarei para a casa do meu pai e direi: Pai, pequei contra os céus perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Torne-me um trabalhador da sua casa. E ele traça esse plano, ele faz esse sermãozinho, vai recitando e chega perto de casa. Quando ele chega perto de casa, quem vai ao encontro dele? O pai. Então olha só a graça do pai, como ela é maravilhosa. Quando ele se aproxima do filho, o filho começa: "Pai, é isso", mas antes dele começar a recitar, o pai já havia o abraçado, beijado seu pescoço e se alegrado. E ele começa: "Pai, é isso, é aquilo, pequei contra os céus perante ti", e tal, com aquele sermãozinho pronto, e o pai manda preparar uma roupa, sandálias, um anel e manda celebrar. Corta o sermão dele no meio, porque ele sabia muito bem, o pai sabia muito bem, que ele estava recebendo o filho não pelo seu próprio arrependimento, mas pelo próprio amor do pai. Porque o filho de fato não se arrependeu. Ele apenas se encontrava no fundo do poço, ele viu uma possibilidade de se dar bem, de comer. Então ele vai ao encontro de seu pai para comer, para alimentar seu físico. Então esse é o objetivo do filho. Mas quando ele chega em casa, ele é surpreendido com o pai que, mesmo
com muitas palavras, mesmo com nossa melhor oração, com nossas palavras extraordinárias, né, mesmo assim, Romanos fala que, nós nem sabemos como orar. Então não é o nosso arrependimento que de fato move o coração de Deus. Deus move o seu coração e ponto final. Deus quem está à frente, Deus é quem faz. Por quê? Porque muitas das vezes o nosso próprio arrependimento visa algum benefício, visa alguma coisa por detrás. A gente se arrepende porque nós pecamos e queremos ficar rapidamente em paz e de boa com Deus. Às vezes sempre tem um eu na frente, e Deus conhece puramente o nosso arrependimento. Então não é pelo que a gente fala ou por aquilo que a gente faz, mas por um Deus que é soberano e amoroso. Então ele decidiu, ir ao encontro do filho, foi lá, preparou tudo e deu um grande banquete. Então essa parábola vai falar do pai. O outro filho, em contrapartida, não queria entrar e o pai também vai ao encontro. Deus está sempre indo ao encontro. Quando o homem peca no jardim, Adão peca no jardim, quem vai ao encontro? Deus. Por quê? Porque o homem foge de Deus. Ele foge de Deus, ele se esconde de Deus e Deus sempre vai. Por quê? Porque a missão é de Deus. Deus tem uma missão para a sua igreja. Deus tem uma missão e chama a sua igreja para participar. Qual é essa missão? O resgate dos perdidos. Então ele vai, dá um passo à frente e resgata tanto o filho mais novo que foi embora, depois ele vai ao encontro do filho mais velho para o resgatá-lo. Então essa parábola é extraordinária. Reflita nessa parábola, capítulo 15, verso 11 ao 32, e tenho certeza que Deus falará ao seu coração. Por quê? Ele é o verdadeiro pródigo, ele é o verdadeiro esbanjador. Ele gastou tudo que tinha para que eu e você pudéssemos ter a possibilidade de sairmos dessa maneira vil e pecadora de viver para, de fato, estarmos na casa do Pai, vivendo com o Pai, com a presença do Pai eternamente. Deus abençoe sua vida.